Vamos começar olhando hoje, nosso conteúdo, nosso segundo trimestre começa aqui. Nós vamos começar olhando a unidade de polinômios. Dentro dos polinômios, tem um capítulo que é os monômios, tá? Então, vamos lá. Expressões algébricas inteiras. As expressões dos quadros abaixo são expressões algébricas, pois contém números e letras, tá? Então, o que é uma expressão algébrica? É uma expressão que tem número e letra. 4x mais 6, x sobre 1, x menos 1 sobre x mais 5, 8x ao quadrado y, ao quadrado menos a mais 4, AB mais 5C ao quadrado. Isso tudo são expressões algébricas. Dentro destas expressões algébricas, vocês podem observar, isso aqui é uma expressão que tem um termo só, 8x ao quadrado y. Aqui eu já tenho uma expressão AB mais 5C ao quadrado, eu já tenho dois termos, aqui está o meu primeiro termo e aqui está o meu segundo termo. Aqui eu já tenho uma expressão a ao quadrado menos a mais 4, eu já tenho uma expressão com três termos. Desculpe, que eu quero chamar a atenção de vocês. Quando ela é uma expressão que tem um termo só, que nem essa aqui, tem um termo só, ela é chamada de monômio. 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 Mono quer dizer um. Monômio tem um termo. Essa expressãozinha aqui do canto, aqui, ó, ela tem dois termos. Tem o AB e tem o 5C ao quadrado. Se ela tem dois termos, ela é chamada de binômio. Bi é dois. Binômio. Mono é um termo. Binômio tem dois termos. Essa expressãozinha aqui do meio, ó, ao quadrado menos a mais 4, ela já tem aqui três termos. Se ela tem três termos, ela é chamada de trinômio. Pera, Trinômio. senhor, Fala. eu não entendi. Monômio, ela tem um termo só, tá? Mono. O que é mono? Ah, o meu fone é mono. Ele só toca num fone. O outro fica mudo, tá? Ô, senhor, Binômio, fala. como assim ela só tem um termo? Só tem esse termo aqui, 8x ao quadrado y. Ela tem uma parte numérica, que está aqui, que é o Ah, 8, e uma agora, parte literal, que é letra. agora Observa, entendi. observa aqui, ó. Aqui agora, ó. Olha aqui. Aqui eu tenho a ao quadrado menos a mais 4. Aqui eu tenho um termo, aqui eu tenho outro termo, aqui tem outro termo. Aqui eu tenho três Sim, termos diferentes. Se são três termos diferentes, é trinômio. Aqui eu tenho dois termos diferentes. Quando eu tiver dois termos, é binômio. Se eu tiver, por exemplo, assim agora, ó. Se eu tiver, por exemplo, assim, ó. A na quarta mais 2A na terceira menos A mais 1. Isso aqui eu tenho quatro termos. Se eu tenho mais de três termos, isso aqui é chamado de polinômio.
Então, o que é um polinômio? É uma expressão que tem mais de 3 termos, tem 4 ou mais termos. Se ela tiver um termo, ela é chamada de monômio. Se tiver 2 termos, é chamada de binômio. Se tiver 3 termos, é trinômio. Mais de 3 termos é um polinômio. Só que o monômio, o binômio e o trinômio são polinômios. O que é um monômio? É um polinômio de um termo só. O que é um binômio? É um que tem 2 termos. O que é um trinômio? É um polinômio de 3 termos. Deu para vocês entenderem isto? Alguma dúvida? Fala. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu entendi. Chamamos, ó. Vamos começar a apagar isso aqui agora, ó. Que nós escrevemos aqui, ó. Olha aqui, ó. Chamamos de expressões algébricas inteiras. Ó. Chamamos de expressões algébricas inteiras as expressões que não têm letras ou variável, e em seus denominadores nem dentro de um radical. Então, algébricas inteiras são expressões que não têm letra ou variável, e seus denominadores nem dentro de um radical. Então, não tem letra nem variável em seus denominadores, aqui denominador é 1, tá? E nem dentro de um radical. Então, isso aqui não é uma expressão algébrica inteira, ó. Eu tenho letra no denominador, tá? Vamos lá, ó. Vamos apagar aqui para vocês entenderem o que está escrito aqui agora. As expressões uma expressão algébrica é dita fracionária quando contém variável no denominador. Então, esta aqui é uma expressão algébrica fracionária. As outras são expressões algébricas inteiras. Então, resumindo, tem denominador, ela é uma expressão algébrica dita fracionária. Tá ok? Vamos lá. Monômios, vocês já viram, então, que nós temos um termo só. Em geral, um monômio é formado por uma parte numérica, então, está ali a minha parte numérica aqui, ó, o 2, aqui, uma parte numérica e uma parte literal, uma parte fracionária. Desculpa, uma parte literal, uma parte que tem letra. Então, quando falar em coeficiente, coeficiente é o númerozinho, tá? Ó, o prefixo mono significa um só, tá? Ela tem um só termo, ó. Isso aqui é uma expressão que tem um termo só, isso é um monômio. Aqui também é um monômio. Tá, gurizada? Vamos lá. Grau do monômio. Como é que se determina grau de um monômio? Isso aí eu posso perguntar em prova. Pedir para vocês determinarem o grau do monômio. Prestem atenção agora. Olha lá. Se um monômio não é nulo, então, seu grau é dado pela soma dos expoentes da parte literal. Então, observem aqui, ó. Dado pela soma dos expoentes da parte literal. Quem é a parte literal? Letra. Por exemplo, olha lá, monômio nulo
é quando o coeficiente numérico é igual a zero, ou seja, 0x². Ele não existe, esse termo. Por quê? Porque zero vezes qualquer número elevado ao quadrado que seja, ele é zero. Tá? Então, se tiver 0x², esse termo não existe. Aqui nós temos dois tipos de monômios que nós vamos achar o grau dele. Ou seja, ele me diz assim, ó, o grau é dado pela soma dos expoentes da parte literal. Aonde é que está a minha parte literal? Vamos lá. Minha parte literal está aqui, ó. Aqui está a minha parte literal. Então, eu vou somar aqui, ó. Professor, 3, só um pouquinho, Marcelo. 3 mais 4. Quanto é que dá isso aqui? 7. Então, eu posso afirmar que esse monômio, ele é do 7º grau. Fala, Marcelo. como é que o monômio se torna nulo? Se eu tiver, por exemplo, assim, ó, 0x²y. Isso aqui é um monômio nulo. O coeficiente numérico aqui é zero. Tá? Quando eu tiver zero aqui na frente E da parte literal, ele é um monômio nulo. Se eu escrever, por exemplo, assim, ó, monômio... se eu escrever 0x2yz na terceira, isso aqui é um monômio nulo. Se eu colocar menos x² yz na terceira, isso aqui tem um 1 aqui na frente, que não está escrito. Esse monômio não é nulo, esse aqui é nulo. Tá? Entendeu? E para ele ser um monômio, ele precisa ter expoente ou não? Não, não é expoente. É aquele númerozinho em cima, eu acho que expoente se chama, né? Não precisa ter expoente. Observa aqui, ó. 7xy. Eu não tenho expoente ali. E aí eu vou te dizer assim, ó. Qual é o grau desse monômio aqui? Quem é o expoente aqui? É 1, só que ele não está escrito, né? O expoente aqui é 1. Ô, porcaria. O expoente aqui, ó, vai ser 1. O expoente aqui é 1 e aqui é 1. Esse aqui vai ser do 2º grau. Aqui. Tá? Vamos lá. Então, para mim determinar o grau do monômio, eu vou somar os expoentes da parte literal. Vou pegar aquele segundo ali, ó. Vou fazer com outra corzinha aqui para vocês verem aqui, ó. Vamos fazer em amarelo aqui, ó. Qual é o meu expoente aqui do P? O meu expoente do P é 1 aqui, ó. Aqui é 1. Meu expoente aqui é 1. Ora, se o meu expoente é 1, aqui eu tenho 1 mais 8 mais 2. 8 mais 2, 10, mais 1, 11. Ele é do 11º grau, tá? Cuidado, observem aqui, ó. Se eu pegar esse exemplo aqui e perguntar para vocês, ó, qual o grau em relação à variável, qual o grau em relação à variável Q? O grau do polinômio em relação à variável Q, ele é do 8º grau. Ah, por quê, Zé? Porque o expoente do Q é 8. Se eu perguntar qual é o grau do monômio, está aqui, ele é do 11º grau. Se perguntar qual é o grau em relação à variável Q do 8º grau,
Em relação à variável R, ele é do segundo grau. Em relação à variável P, ele é do primeiro grau. Esse outro exemplo aqui, ó, em relação à variável Y, ele é do quarto grau. Em relação à variável X, ele é do terceiro grau. Qual é o grau desse monômio? Sétimo grau. Fala quem chamou. É a Tese. Fala, Yasuko. Sim, já sei, já conheço a tua voz. Fala, Isabelle. Sora, eu não entendi muito bem. Tem problema se explicar de novo? Claro que não. Olha aqui, ó. Vamos tirar isso aqui. Vamos apagar aqui, ó. Ô, senhor. O que eu posso te perguntar? Fala. Antes de tu Marcelo. explicar de novo, eu só queria te perguntar uma coisa. Tem como o monômio ali para ele só soma ou também tem vezes que ele pode diminuir ou Não, multiplicar? para achar o grau, ele só vai somar. Só vai somar. Bom, vamos aqui, ó. Observa aqui, ó. Vamos lá, vamos separar eles dois aqui, ó. Se eu perguntar para vocês, qual é o grau desse monômio aqui? O grau desse monômio eu vou somar. 3 mais 4, 7. Tá, então ele é o grau, ele é do sétimo grau. Quem é do sétimo grau? Todo esse monômio. Agora, se eu perguntar para vocês assim, ó, o grau em relação a x. Qual é o grau em relação a x? Qual é o expoente do x? 3. Ele é do terceiro grau, porque eu estou falando do x. Se eu perguntar agora aqui, ó, qual é o grau em relação a y? Qual é o grau, Isabelle, em relação a y? É 4, não é? Ele é do quarto grau. Então, ele é do quarto grau em relação a y. Tá? Se eu perguntar na prova qual é o grau do monômio, tu vai somar. Se eu perguntar qual é o grau do monômio em relação ao expoente, em relação à variável x, é do terceiro. Qual é o grau em relação à variável y? Ele é do quarto grau. Aqui, ó. Se o grau perguntando a relação, ele não tiver nenhum expoente, ele vai ser o grau vai ser 1, né? Não, olha Tipo, aqui, ó. mas Cuida só. Ali no Se eu, segundo exemplo, segundo exemplo, se eu perguntar, ó, qual o grau em relação, qual o grau em relação a P? Qual o grau em relação a P? Qual é o grau desse monômio em relação a P? Quem me responde? é 1? Qual é o expoente do P? 1, que não está escrito. Então, ele é do primeiro grau. Tá? Vamos lá. Ó. Qual é o grau? Ó. Qual o grau do monômio? Qual é o É grau 10? do monômio? 11. 8. Cuidado, olha aqui, Isabelle. Aqui o meu expoente é 8. Ah, tem Aqui um, é Sora. 2. Mais um aqui. Então, ele é do 11º grau. Não esqueçam, aqui é 1. Eu Aí eu esqueci posso do P. escrever... Exato, eu posso escrever lá na prova 1? Pode. Então, ele é do 11º grau. Está aqui, 11º grau. Tá? Em relação a R, ele é do segundo grau. Em relação a P, a Q, ele é do 8º grau. Então, para eu achar o grau do monômio, eu vou somar os expoentes da parte literal. Tá? Não esqueçam disto. Então, ó.
Escrevi demais aqui, agora vamos apagar aqui, ó. Isso é bom porque depois, quando vocês estiverem olhando a aula lá, isso vai estar escrito e depois a gente apagou, sem problema nenhum. Então, vamos lá agora aqui, ó. O que são monômios semelhantes ou termos semelhantes? Monômios semelhantes ou termos semelhantes, eles apresentam a mesma parte literal. Observem aqui, ó. Aqui eu tenho x na terceira, aqui eu tenho 8x na terceira, aqui eu tenho 27x na terceira e 125x na terceira. Sempre que eu tiver parte literal, a letrinha lá, com expoente, se eu tiver mesma parte literal igual, eu tenho monômios semelhantes, ou também posso dizer termos semelhantes, tá? Termos semelhantes têm mesma parte literal. Eles variam o coeficiente numérico aqui, ó, tá? Mas não muda nada, né? No quê? Não muda nada Não. por Tá. enquanto, porque lá nas operações eu vou precisar identificar os termos semelhantes, tá, Isabelle? Por isso que Ok. eu estou mostrando para vocês o que são termos semelhantes, tá? Vamos lá. Então, agora nós Para ser vamos monômio, começar precisa a de letra. somar os monômios. Tá? É que nem a gente somava lá, vocês aprenderam a somar, fazer contas numéricas lá, somar números. Agora nós vamos começar a somar números e letras, parte literal também. Tá? Então, olha aqui, ó. Para nós somarmos e subtrairmos, somamos a parte numérica e conservamos a parte literal. Mas atenção, só somamos ou subtraímos monômios semelhantes. Olha aqui, ó. Atenção. Só somamos ou subtraímos monômios semelhantes. Por isso que eu falei lá para vocês o que são monômios semelhantes. Por isso que eu falei antes ali, o que são monômios semelhantes, tá? Por exemplo, olhem aqui, ó, eu tenho 3 exemplos aqui de monômios. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um monômio, aqui eu tenho um monômio, aqui. Aqui eu tenho outro monômio. São semelhantes? São. A parte literal é igual. Ora, quanto é 2x mais 3x? Vamos pensar. 5x. Exato. 5x. Aqui está a soma dos monômios. 2 balas mais 3 balas dão 5 balas. 2x mais 3x são 5x. Aqui, ó. 3 ao quadrado b menos ao quadrado b. Aqui, ó. Parte literal igual. Que coeficiente numérico eu tenho aqui na frente? 1. Então, 3 ao quadrado b menos 1 ao quadrado b, 3 laranjas menos 1 laranja, isso vai me dar 2 ao quadrado b. Está aqui a minha soma. Agora aqui, ó, x ao quadrado sobre 6 menos 2x ao quadrado sobre 9 mais x ao quadrado. Observem que a parte literal é a mesma, ok? Parte literal é a mesma. O que me difere são os coeficientes numéricos. Aqui é 1/6, aqui é 2/9 e aqui é 1 sobre 1. O que eu preciso fazer de diferente aqui?
reduzir ao mesmo denominador. Quem é o denominador comum entre 6, 9 e 1? Ora, se eu pensar um número que dá para dividir por 6 e dá para dividir por 9, ó, vou fazer aqui no cantinho aqui, ó. 6 e 9. Dá por 2, dá 3 e dá 9, dá por 3, dá 1 e dá 3, dá por 3, dá 1 e dá 1. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 2, 18. Então, está aqui, meu denominador comum é 18. 18 divididos por 6 dá 3. 3 vezes x ao quadrado, aqui vai ficar 3x ao quadrado. Menos 18 dividido por 9 dá 2. 2 vezes 2, 4x ao quadrado. Mais 18 dividido por 1 dá 18 vezes x ao quadrado, 18x ao quadrado. Ora, o que eu tenho agora aqui? 18. 18 menos 4 dá 18 menos 4 dá 14. 14 mais 3, 17. Concordam? Então, eu tenho 17x ao quadrado sobre 18. Esta é a minha soma. 17x ao quadrado sobre 18, que eu também posso escrever isto aqui da seguinte maneira, ó. 17 18avos de x ao quadrado. Isso aqui são a mesma coisa. Está escrito a mesma coisa aqui, tá, gente? Tá? Professor, Fala. essa última aí com fração, que fração sempre complica a minha vida, tá ligado? Tá? Essa Então, com começa fração, a te habituar com ela. eu não Você pode entendi. explicar o segundo exemplo? O segundo? A fração eu não entendi, foi nada, só que é o terceiro exemplo. Tá, olha aqui, ó. Vamos lá, vamos de novo. Vamos pegar o segundo exemplo ali. Quem foi que pediu? A Isabelle? Yasmin Sora. Yasmin, conheci essa vozinha assim. A Isabelle é mais gritona. Vamos lá, Yasmin. Yasmin, olha aqui, o que tu tem aqui, Yasmin? Eu tenho aqui, ó, essa parte literal A2B é igual a essa parte literal A2B, tá? Então, se eu te dissesse assim, ó, eu tenho 3 chocolates menos um chocolate. Por que 1? Porque aqui não tem o coeficiente numérico 1 escrito aqui, ó. Então, isso aqui é 1. Quando não tem nada escrito, é 1. Ora, 3A2B menos 1A2B, quanto dá isso aqui? O que eu faço? Eu vou pegar a parte numérica e vou diminuir. 3 menos 1, 2. E vou conservar a parte literal, ó. A2B. Está aqui o resultado. 3 menos 1, 2, A2B. Tá? Aqui, como eu tenho fração, eu preciso reduzir ao mesmo denominador. Quem é o denominador comum aqui? Denominador comum é 18. Já fizemos aqui em cima, olha lá. Ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Está aqui. O que eu vou fazer agora aqui? Olha aqui, Marcelo. Eu vou pegar o 18, vou dividir pelo 6. 18 divididos por 6 dá 3. 3 vezes x ao quadrado, 3x ao quadrado. Menos 18 divide... Agora aqui, ó. Vou pegar o 18 e vou dividir por 9. 18 dividido por 9 dá 2. 2 vezes esse 2 aqui dá 4x ao quadrado, tá? Agora aqui, ó. 18 divididos por 1 dá 18.
18 vezes 1, 18. Então, mais 18x ao quadrado. Quando eu reduzi tudo ao mesmo denominador, qual era a diferença aqui nessa história aqui? É que lá na equação a gente tira o denominador fora. Aqui eu não vou tirar. Aqui eu vou somar. 18 menos 4 dá 14. 14 mais 3 vai me dar 17. 17x ao quadrado sobre 18. Que eu também posso escrever 17/18 de x ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa. Está escrito aqui, ó, duas coisas diferentes. A mesma coisa escrita de duas maneiras diferentes. Tá entendido? Em fração, os expoentes a gente deixa igual, quando são todos iguais, a gente deixa o mesmo, né? Deixa o mesmo. Se eu tiver lá 1/5 de x ao quadrado mais 3/5 de x ao quadrado, vai ficar 4/5 de x ao quadrado. Eu só reduzo ao mesmo denominador quando eu tenho denominadores diferentes. Só uma última dúvida. Eu não sei se essa dúvida vai ser meio boba, mas eu vou perguntar. Pergunta. Ali no primeiro exemplo que tu botou, né? Hum. É que tu fala que quando tá sozinho a expressão tem o número 1. Aqui Ali, tem 1. mas aí Aqui? então. Aqui? Aí não tem 1 no outro X também, não? Que Mas aí aqui tem seria. 1. Aqui tem 1 e aqui tem 1. E aí Como eu não seria. escrevo, eu não preciso escrever esse 1 aqui. Eu não preciso escrever o 1 aqui. Eu não preciso escrever 1. Esse 1 eu não escrevo. Observa que ele não está escrito aqui, ó. Ele não está escrito aqui. Ó, olha aqui. Isso aqui está 2x mais 3x. X, Y, uma letra. Eu não preciso cuidar o expoente. Eu sei que o expoente ali é 1. Observa aqui, ó. Aqui no B, no exemplo 2, aqui, ó. Aqui eu não escrevi o expoente do B. Nem aqui, ó. E aqui também não escrevi. Ficou B. Tá? Então, somar e subtrair monômios, para eu somar e subtrair, eu vou conservar a parte literal. É que eu achei que Observem, aí teria que somar. observem agora aqui, ó. Vamos lá. Olha aqui. O que eu tenho aqui em cima? Aqui em cima eu tenho P, olha lá, P menos Q sobre 2 mais 2P menos 3Q sobre 4. Denominador diferente. O que eu vou fazer? Vou reduzir ao mesmo denominador. Quem é o meu denominador comum? Entre 2 e 4, ele é 4. 4 divididos por 2 vai me dar 2 que multiplica P menos Q. Mais 4 divididos por 4 me dá 1 que multiplica 2P menos 3Q. Agora vamos lá, ó. Vamos manter o denominador 4 aqui embaixo. E observem o que eu vou fazer agora aqui, ó. Eu vou pegar o 2, vou multiplicar pelo P, vou pegar o 2, vou multiplicar pelo Q. Vou pegar o 1, vou multiplicar pelo 2, vou pegar o 1, vou multiplicar pelo 3. Então, aqui agora vai ficar, ó. Olha lá. Aqui vai ficar 2 vezes P, 2P. Menos 2 vezes 1Q, 2Q. Mais, e eu vou tirar o parênteses. 1 vezes 2P, 2P. Menos, mais com menos dá menos na multiplicação.
Uma vez 3Q, 3Q. Agora observem um detalhe aqui, ó. Observem aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, P e tenho P aqui, ó. E eu tenho aqui, ó, Q e tenho Q aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos juntar os termos semelhantes. 2P mais 2P. Olha lá, 2P mais 2P. Menos 2Q, menos 3Q, tudo isso sobre 4. Juntei. Quem é P com quem é P, Q com Q. 2P mais 2P, quanto dá 2P mais 2P? Quem me responde? 2P mais 2P, 4P. 4P? Menos 2Q com menos 3Q, menos 5Q. Não. Tudo Nossa. isto sobre 4. Aqui está o resultado daquela soma. 4P menos 5Q sobre 4. Não tirem o denominador. Se tirar denominador, jogaram tudo para o ar. Nessa outro exemplo aqui, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho que ficar atento, cuidado, gurizada, aqui, ó, queridos, cuidado com este sinal negativo aqui, ó. Cuidado com este sinal negativo. Esse sinal negativo vai trocar o sinal de tudo aqui dentro, tá? Então, fiquem atentos, não saiam só tirando o parênteses. Isso aqui vai ficar, ó, 5. Vai ficar 5x. Opa, não é x, é a. 5a ao quadrado menos 4a menos 2 ao quadrado menos com menos ali. Menos com menos vai ficar mais 3a. Então, eu agora vou juntar 5a com menos 2a. 5a ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 4a mais 3a. Somando esses termos semelhantes, 5a ao quadrado menos 2a ao quadrado, isso vai me dar 3a ao quadrado. Juntando esses termos semelhantes, menos 4a mais 3a me dá menos 1a. Aqui está o resultado da minha soma e subtração, tá? Ah, somou aqui, mudou, não era tudo menos? Não juntem isso aqui. Juntem termos semelhantes, termos que têm mesma parte literal igual. Entendido? Vamos lá. O que eu tenho agora aqui? 3a ao quadrado, ó, vamos somar aqui, ó. 3a ao quadrado menos 4a ao quadrado, b ao quadrado. 3 ao quadrado menos b ao quadrado, menos 4a ao quadrado, menos b ao quadrado. Parte literal igual, 3 menos 4 vai ficar menos A2, B2, daqui. Aqui eu tenho raiz de 2ABC mais raiz de 3ABC. Como é que eu vou deixar essa minha resposta? Observem aqui, ó. Eu não posso somar, eu não tenho como somar raiz de 2 mais raiz de 3. Isso aqui não dá para somar. Ah, não é raiz de 5? Não. Isso aqui vai ficar raiz de 2 mais raiz de 3, eu vou deixar indicado
A, B, C. Esta é a minha resposta. Tá? Aqui, ó, observa aqui, Marcelo, eu tenho denominadores iguais, ó. Eu vou conservar meu denominador 7 e vou somar 3 mais 2, 5 sétimos de x ao quadrado. Aqui, 0,9 menos 0,4. Vou fazer aqui no cantinho, ó. 0,9 menos 0,4. Vamos lá. 0,9 menos 0,4, isso vai me dar menos 0,5. 9 menos 4 dá 5. Então, eu tenho menos 0,5, vou botar aqui assim do lado, ó. Menos 0,5 A na terceira, mais 1,5 A na terceira. Olha, eu tenho lá 1,5 menos 0,5. Isso aqui vai me dar 1,0. Então, vai me dar 1A na terceira, que eu posso escrever como resposta final só A na terceira. Está aqui. 0,3 menos 0,01 x na quinta menos 0,1 x na quarta. Cuidado aqui, ó. Observem um detalhezinho aqui agora, ó. Prestem atenção aqui. Eu tenho aqui, ó, x na quarta, e aqui eu tenho x na quinta e x na quinta. E eu vou juntar esses dois termos aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, 0,3 menos 0,01. Ah, como é que eu vou fazer essa conta? Olha, isso aqui é, na verdade, 0,30, né? 0,30. 10 menos 1 dá 9, aqui emprestou, né? Aqui ficou 10, aqui vai ficar 2. Então, isso aqui vai ficar 0,29. 0,29x na quinta, menos 0,1x na quarta. Eu não tenho como juntar esses dois termos. Eles não são semelhantes. Paro na minha resposta aqui. Na verdade, o meu resultado me deu um binômio. Isto é um binômio. A soma de dois, juntei dois monômios e aqui sobrou um termo x na quarta. Ok? Esse é o grau? Não, não. O grau desse aqui é quinto grau, desse primeiro aqui, ó. Aqui ele é quinto grau. Aqui. E aqui ele é quarto grau. O grau do binômio, que vai ser o grau do polinômio lá, nós vamos ver depois. Esse aqui é terceiro grau, esse aqui é segundo grau, esse aqui é quarto grau, 2 mais 2 dá 4, esse aqui é terceiro grau. Aqui ele é, ó, só para recapitular, quarto grau, aqui ele é terceiro grau, aqui ele é segundo grau, e aqui ele é terceiro grau. Professor, Fala. por que ele não é terceiro grau? Hein? Por que o quê? a B ele é terceiro grau? Porque Por que aqui é é terceiro 1 grau? mais 1 mais 1. Ah, B aqui? Porque tudo aqui, ó, Ah, tá bom. tudo aqui. Tudo no terceiro grau Não, aqui. eu agora entendi. Aqui eu somei, ó. Aqui eu somei eles. E aqui eu tô somando, olha lá, 2 mais 2, tá? É que eu não tinha pensado aquele ABC como que tinha um número ali, eu não tinha, Aqui é 1, não ó, tinha vai pensado. somando isso aqui, tá? Vamos lá.
Vamos ver isso aqui, ó. Aqui ele me diz assim, ó. Calcule a área da figura abaixo por meio de expressão algébrica que não tenha termos semelhantes. Então, vamos lá. Observem que a figura aqui, ela já está dividida aqui, ó. Eu dividi ela aqui, ó. Tá bem? Ó, estamos dividindo ela aqui. Qual é a área dessa partezinha aqui? Que eu passei o pretinho ali. Ora, isso aqui é a área de um retângulo. Então, eu tenho lá 2AB. 2A vezes B. Base vezes altura. 2AB é a área desse aqui. Aqui eu tenho A que multiplica A mais B. Esta é a área dessa partezinha aqui. Ora, se eu resolver isso aqui, se eu multiplicar isso aqui vai ficar A ao quadrado mais AB. Então, quem é a área de todo esse retângulo aí? A área de toda essa figura, tirando essa parte aqui, vai ser, ó, 2AB mais A ao quadrado mais AB. Isso é toda a área. Ora, 2AB eu vou juntar com AB. 2AB mais 1AB, isso vai ser 3AB mais A ao quadrado. Posso deixar minha resposta assim? Pode. Mas a gente vamos adotar o sistema de que nós vamos colocar em ordem o grau, depois em ordem decrescente. Então, essa resposta final vai ser A ao quadrado mais 3AB. Também posso colocá-la assim? Posso. Posso escrevê-la assim, como posso escrevê-la também assim. Eu aceito das duas maneiras, tá ok? Chamando a atenção de vocês, for uma questão de marcar, ela pode estar assim, tá? Na próxima aula, nós vamos... deu cravadinho. Eu vou parar agora de compartilhar com vocês. Vou fechar aqui. Parar de gravar.